Aqui por este último ponto da reportagem que passamos, a propósito do avanço da oposição em coligação com estas acusações de João Lourenço de que a UNITA não tem a capacidade para vencer sozinha o MPLA. Como é que responde a estas declarações que são certamente provocatórias também para o seu lado? Muito boa noite aos telespectadores, agradeço desde já o convite. De facto, Angola vive um ano muito importante, esperado com muitas expectativas por todos os cidadãos. Aqui o Presidente da UNITA, na sua moção de estratégia, a liderança, apresentou a intenção de liderar uma ampla frente democrática para a alternância e implementou-a. Devo dizer que eu fui obrigado, infelizmente, a fazê-lo 2 vezes, porque, como é conhecido publicamente, em outubro do ano passado, o Congresso de 2019 que a UNITA realizou e que eu venci com 5 candidatos foi anulado pelo Tribunal Constitucional num ato que atentou à estabilidade, uma coisa nunca vista, mas reproposto, realizado de novo um novo Congresso, vim até muito mais reforçado e refiz de novo a Frente Patriótica Unida. Portanto, a UNITA lidera esta frente e ela resulta do facto de nós termos uma leitura bastante atual dos desafios que o país tem. E que desafios são esses? Nós temos hoje um país que vive há 46 anos com um partido único a governá-lo e quando surge uma proposta credível para a alternância, ela pode criar também alguns medos por consequência do longo período dos vícios de governação, de muitos interesses e a nós interessava-nos de facto formatar uma proposta que permitisse até permitir um diálogo de uma transição com o máximo de estabilidade possível. Nós temos um acordo com o Para Já, Servir Angola, com o Bloco Democrático, com uma série de cidadãos, porque a ampla frente para a alternância não está fechada. Ela continua a receber muita gente e quando o regime reage como reage, está-nos a dizer que nós estamos muito bem posicionados. Aliás, hoje as sondagens todas colocam-nos em grandes vantagens e o nosso trabalho hoje é trazer a atenção dos angolanos e da comunidade internacional para a necessidade de realizar eleições livres, justas, transparentes. Esse era o meu próximo ponto, e, portanto, este Adalberto. é o nosso maior desafio. Esse era o meu próximo ponto, Adalberto Costa Júnior. Tem confiança no sistema agora que vai entrar em contexto eleitoral? Nem eu, nem os angolanos temos visto por parte da governação atitudes de criação de confiança. Nós estamos a viver tempos em que o Estado de Direito Democrático tem sido completamente derrubado por parte da governação de João Lourenço. Todos os indicadores referentes de um Estado de Direito estão hoje desrespeitados. Repare, está perante o líder da oposição, que vai a caminho do seu 3º ano de mandato, nunca foi entrevistado por nenhuma televisão pública, por nenhum órgão público de comunicação social em Angola. Portanto, a censura hoje é absoluta. E esta semana a UNITA também apresentou na Assembleia uma proposta para tentar reverter esse tipo de cobertura. Veja a necessidade. O grupo parlamentar da UNITA apresentou 2 propostas. Uma sobre a necessidade do direito à oposição. Portanto, veja, quando as leis já o garantem, quando a nossa Constituição atribui o direito à oposição, ainda há necessidade de fazer um novo reforço, uma nova lei que o garanta. Porquê? Porque as instituições hoje tomadas pelo partido, que há 46 anos está cristalizado na governação, não respeita nenhum pressuposto do Estado de Direito. E a outra proposta, a de Alberto Costa Júnior, julgo que prende também com a maior crítica da oposição relativamente ao combate à corrupção. O direito à manifestação era a segunda proposta. E porquê? Porque o direito à manifestação é constitucional, mas o governo angolano entra em pânico quando se fala em manifestações, acusa sempre de instabilidade política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão da corrupção é um outro assunto, é um outro aspecto. Mas, se me permite, eu falaria já agora da semana que nós tivemos. Uma semana bastante complexa, que começou marcada por uma greve dos taxistas em Luanda e que, na sequência desta paralisação generalizada dos taxistas, dos ajuntamentos extraordinários das populações, levaram a assistirmos a atos que não são bons. Nós vimos toda uma quantidade de pessoas da sociedade, enfim, muitos jovens,
que queimaram um autocarro, queimaram uma sede do MPLA, imagens que João Lourenço acusa a oposição de instigar esses atos de vandalismo. É interessante, nós todos fomos bastante surpreendidos com estes atos de uma população zangada. Para mim, que assisti aos vídeos que estão hoje na internet, vi muita juventude, vi inclusive muita jovem rapariga a tirar pedras com uma motivação de contestação enorme. Surpreendeu-me, mas mais ainda, quando eu vi o primeiro secretário do MPLA aparecer com uma enorme irresponsabilidade a acusar a UNITA. Naturalmente que é a postura tradicional. Procura-se sempre fantasmas antes de se ter qualquer dado concreto. E o mais triste é que o papel de um Presidente da República é um papel congregador, é um papel de estabilidade, é um homem que deve ter a tranquilidade para si e para transmitir ao próprio país. Não é normal nós ouvirmos o Presidente da República ser um fator de transmissão de desconfianças e de suspeições quando não existe rigorosamente nenhum envolvimento, não existe nenhuma prova, não existe rigorosamente nada, mas existem as televisões a ir buscar imagens de anos atrás, a montar cenários inexistentes, a não oferecer o direito ao contraditório e, portanto, nós vivemos hoje, voltando à primeira pergunta, um país que desrespeita completamente o direito de informar e de ser informado. Não há, efetivamente, o debate livre, o contraditório. Nós não temos nenhum tipo de acesso, eu falo por mim, à comunicação social pública e estamos num ano eleitoral. Daí a importância de, por exemplo, estar hoje aqui em Portugal e amanhã num outro país europeu e atrair a atenção da comunidade internacional para a necessidade que Angola tem de ter um processo eleitoral em absoluta transparência, em presença de observadores internacionais, observadores esses que nos últimos anos eleitorais o MPLA e o seu governo nunca convidam. Apenas são permitidas a presença de africanos e a União Europeia, as instituições americanas, os deputados portugueses, todos sempre recusados. Ora, houve esta semana um relatório dos Estados Unidos que concluiu, a propósito do que chama do controle contínuo sobre a política angolana por parte do MPLA, com avisos a propósito das eleições que se avizinham. A minha pergunta prende-se também com os seus planos no avanço para estas eleições. Angola atravessou nestes últimos 6 anos um período de contração económica, apesar de ser abundante em recursos naturais, naturalmente. Tem uma dívida externa de 40 mil milhões de dólares, sendo que metade é controlada, de certa forma, pela China. O preço de produtos de primeira necessidade está a subir. Vimos as imagens de contestação esta semana. O que é que se propõe, o que é que propõe fazer concretamente para inverter aquilo que está a acontecer em Angola? É evidente que Angola carece de uma nova liderança. Uma liderança comprometida com a transparência, uma liderança comprometida com a boa governação, uma liderança que combata de facto a corrupção, porque aquilo que nós vemos hoje foi uma Considera que essa é a maior falha do mandato de João Lourenço? Eu diria que talvez a maior falha seja o atentado ao Estado de Direito e democrático. Isso, sem dúvida, hoje, aquilo que mais preocupa os cidadãos em geral. Nós hoje temos as instituições de justiça tomadas pelo Partido Único, nós temos tudo o que é comunicação social tomada pelo Partido Estado, as instituições que servem o Estado servem fundamentalmente o partido, os serviços de inteligência postos a combater a oposição e a pessoa que lhe fala aqui, todos os angolanos testemunharam estes últimos anos a criminalização da imagem do líder da oposição. Ora, são cenários que nós queremos ver alterados no futuro e nós temos claramente uma proposta de uma nova Angola. De uma Angola baseada no direito, no respeito, na democracia, na pluralidade e nós temos a coragem de a realizar. Nós não vamos pretender governar em função do nosso partido, nós temos repetido, tenho andado de norte a sul do país e também fora, a conversar de modo transversal. Nós vamos governar com os angolanos, com os quadros angolanos para os angolanos. Não vamos governar com os membros da UNITA para os membros da UNITA. Eu penso que tem sido o nosso discurso, que tem sido muito bem aplaudido, daí também o exemplo das sondagens que temos tido, que tem trazido muito nervosismo à governação. As nossas propostas são claras, é de nós continuar
continuarmos a pugnar pelo diálogo. Apesar destes exemplos, nós vamos continuar a solicitar às instituições, nomeadamente a mais alta instituição, a Presidência da República, para investir no diálogo, para um bom ambiente institucional, para o respeito à independência dos poderes. Nós temos hoje uma absoluta dependência e subordinação dos tribunais ao poder político. O Tribunal Constitucional, os tribunais supremos estão sob ordens do poder político, da governação, e os danos são imensos. Quando a justiça falha, todos estão ameaçados, todos estão em risco. E, portanto, eu estou absolutamente convencido que a nossa mensagem vai continuar a ser recebida. Nós temos tido inúmeros apoios por parte da própria população e eu diria mesmo por parte de dentro do próprio MPLA, onde muitos encorajamentos nos são direcionados para esta nova liderança comprometida com o país e a liderança que Angola muito espera. É a nota final. Adalberto Costa Juninho, obrigado por se juntar a nós neste CNN de fim de tarde. Quem agradece somos nós e muito grato a todos. Obrigado. Boa tarde.